para ser julgado e para sofrer pelos pecados, uma vez por todas, do justo pelos injustos, para que dessa forma possa nos conduzir a Deus. Então, esta é a primeira questão que eu deixo com vocês. Por outro lado, se usamos e acreditamos a ideia do livre-arbítrio, tão debatida desde Agostinho com os pelagianos lá no século IV, ou com Erasmo de Roterdã e Lutero no século XVI, será que Deus não nos coloca um fardo demasiadamente pesado sobre os ombros dos seres humanos tão limitados que somos? Será que nós, na nossa liberdade que Ele nos dá, temos consciência da dimensão que causa o pecado que nós cometemos? Quanto pecado que nós cometemos que depois percebemos a dimensão enorme do mal que aquilo gerou? Sozinhos na hora dessa decisão, frente a um mal muito mais sorrateiro em nome de uma liberdade. Dostoiévski, naquele livro Irmãos Karamazov, ele trata mais ou menos sobre isso. O personagem dele, Ivan, que é um ateu e um liberal influenciado pelas ideias racionais do Ocidente, ele entende a liberdade como um fardo para o homem, que prefere se submeter a outros a carregar o peso e os tormentos de ser responsável pelas suas livres decisões. E troca essa liberdade por garantias e por uma promessa fácil de felicidade. Interessante essa posição que Dostoiévski coloca na cabeça desse personagem que se revolta contra essa liberdade que o faz cometer mal. Por outro viés, esse autor que eu comentei, C.S. Lewis, em seu livro O Problema do Sofrimento, de 1940, ele conclui de uma outra forma. Ele diz, aspas, tente excluir a possibilidade de sofrimento implicada pela ordem da natureza e pela existência do teu livre-arbítrio, e você descobrirá que você excluiu a tua própria vida. Belíssimo isso, porque nos deixa claro, nos mostra de uma forma ainda, em princípio, de que um outro sinônimo de vida plena é liberdade. Liberdade é sinônimo de vida. Vou repetir, tente excluir a possibilidade de sofrimento, diz Lewis, implicada pela ordem da natureza e pela existência do teu livre-arbítrio, e você descobrirá que você excluiu a tua própria vida. E sobre essas duas ideias é o que eu quero iniciar e terminar o meu texto. Pela necessidade da liberdade que Deus teve que dar ao homem para que esse homem seja homem. Cristo, por sua vez, e é por isso, ele quer a liberdade, o amor e a fé dos homens por sua livre e espontânea vontade. No entanto, não existe liberdade verdadeira sem que se permita a possibilidade do bem e do mal. É uma consequência da liberdade, portanto, uma consequência da vida. Mas o problema é que existem males que não são explicáveis. Eu posso explicar uma guerra, um holocausto, eu posso dar culpados a eles. Mas e o caso do mal em que não temos nenhuma responsabilidade e sequer conhecemos as causas? Nesse caso, a revolta do homem vem da sua incompreensão da dimensão desproporcional de Deus. Por que um terremoto? Por que uma hecatombe? Por que um tsunami que destrói tantas pessoas? Por que alguma calamidade mundial da qual o homem não tem responsabilidade nenhuma? Essa é uma das perguntas que a gente, de vez em quando, se faz quando acontece alguma notícia, né, de uma catástrofe no mundo. Eu me lembro sempre da catástrofe que aconteceu no Haiti, um país de extrema pobreza, país talvez mais pobre do mundo, fora alguns países da África, que levou a vida, tristemente, da dona Zilda Arnes. Todo mundo deve estar lembrado disso. Eu me lembro que naquele momento de consternação, Leonardo Boff
claríssimo e lúcido, como sempre, escreve um artigo, e no meio do artigo ele tem uma frase que eu me permiti retirar e colocar aqui, porque é uma frase que reflete a nossa incompreensão, que reflete a nossa indignação contra Deus, mas é uma indignação com amor, uma indignação de fé, uma indignação de alguém que bate na porta do Pai e diz: Pai, por quê? Por quê? Eu vou ler esse trechinho de Boff, que é belíssimo. Aspas. Mas há também um sofrimento profundo e dilacerante nas pessoas de fé, que proclamam que Deus é Pai e Mãe de bondade e de amor. Como continuar a crer? Queixosos, Deus, nos perguntamos. Deus, onde estavas quando se formou aquele tremor que dizimou teus filhos e filhas mais pobres e sofridos do Haiti e do extremo ocidente? Por que não interviestes? Tu não és o criador da Terra com seus continentes e suas placas tectônicas. Não és pai, não és mãe de ternura, especialmente daqueles que são como teu filho Jesus, injustiçadamente crucificados na história. Por quê? Por que não intervieste, Deus? Fecha aspas. Palavras de um teólogo da profundidade de um Leonardo Boff. A lista das dúvidas, portanto, é longa. Doentes incuráveis em hospitais. Quem faz pastoral de saúde vê isso diariamente. Hoje em dia, nós vemos isso diariamente. Deficientes físicos de nascença, doenças que surgem do nada e dizimam populações. Como explicar isto a um mundo que te questiona diariamente sobre Deus? O questionamento é próprio do homem que pensa. E a indignação frente ao mal é próprio do homem bom. A indignação frente ao mal nos causa uma indignação. E essa indignação é a mesma indignação que Deus tem quando vê o mal no mundo. Por isso que eu disse, a indignação é própria do homem bom. Em relação ao sofrimento, é necessária uma alteração, portanto, qualitativa da queixa contra o sofrimento. Nós temos que superar a tese do mal que causa sofrimento como punição. Primeira coisa a ser feita. E há que se superar também toda e qualquer revolta contra Deus. Contudo, o grito do sofrimento tem que ser feito para Deus. Jesus o fez na cruz. Há que falar com Deus, sim. Com queixas e lamentações, sim. Há que gritar a Deus. João Paulo II, em um belíssimo depoimento, transformado mais tarde no livro Cruzando o Limiar da Esperança, ele nos relembrava que Deus criou o homem não apenas dotado de liberdade, mas o dotou também de razão. E é por isso mesmo que ele próprio, Deus, se submeteu ao juízo do homem. Relembramos novamente o episódio do Ecce Homo, a história da salvação de João Paulo II. É também a história do incessante juízo do homem sobre Deus. Portanto, não cometemos nenhuma blasfêmia, meus queridos, quando alguém se revolta, ou dirige palavras a Deus de incompreensão, ou levanta as mãos aos céus no momento de dor e diz por quê. O próprio Cristo fez isso. Às vezes eu sou diretor espiritual de um grupo de senhoras do apostolado da oração e é raro não encontrar de vez em quando alguém que me diz isso. Às vezes eu falo para Deus e eu fico com um remorso depois de por que eu falei assim com ele. Eu falei, mas olha, ele deve estar felicíssimo, porque se a senhora se revoltou não contra Deus, mas contra o mal, e a senhora quer saber, ele se revolta muito mais contra o mal do que a senhora. Ele é o nosso aliado na revolta. O livro de Jó é um caso típico disso. É o paradigma desse juízo do homem a Deus. A despeito de sua reconhecida bondade e retidão, Jó passa pelos piores tipos de privações e suplícios. Ele perde toda a sua família, perde seus bens, e num ponto mais culminante da história, ele encontra-se sentado sobre um monte de esterco. Seus amigos, peritos em Teodiceia, e mais aptos a encontrar uma explicação,
porque ele se conhece como justo. Ele efetivamente tem consciência de não ter merecido esse castigo. Jó não é culpado, só não entende o porquê. Mas Deus responde ao chamado de Jó, lhe devolvendo toda a fortuna, a terra, as graças, a bênção. Mas não responde às suas perguntas. O livro não responde porque o justo sofre, mas apresenta o sofrimento humano de uma forma realista, sem negá-lo. O seu sofrimento é o de um inocente, deve ser aceito como um mistério, a não ser que se aceite fundamentalista, né, se aceite que tenha se tratado de uma espécie de aposta entre Deus e o diabo, que obviamente não é o nosso caso aqui. De qualquer forma, desta forma, como cita um dos expoentes do campo da fenomenologia e hermenêutica do século passado, Paul Ricoeur, pode-se concluir que o mal é uma provocação para que o homem pense sempre mais e de modo diferente. Por isso, não se deve nunca deixar de pensar sobre o mal. Nesse momento, eu gostaria de cometer, se me permitem, um erro gravíssimo. E com isso elencar o mal em apenas 3 tipos. Eu peço que me perdoem, meus queridos colegas de magistério, teólogos, mas acredito que, em nome do tempo reduzido que eu tenho e da profundidade do tema, eu posso me permitir esse deslize de simplificação. Vou me elencar 3 tipos de mal. O primeiro eu diria que é o mal que não sei de onde vem. Consequentemente, eu não posso atribuir-lhe culpados, que é a primeira coisa que o ser humano quer, é atribuir culpados quando acontece algo. Então, o primeiro mal é aquele que não sei de onde vem, não tem culpados, mas tem cura, tem assistência, tem ajuda. Ele coloca o homem no mesmo caminho do Cristo, no dever de causar o encontro de Deus com o homem de modo particular no caminho do seu sofrimento. É ali que o homem deve se encontrar com aquele que precisa, aquele que sofre. Fazendo juntamente com ele a experiência da misericórdia. Como nas palavras de Jesus ao término da palavra do bom samaritano, vai e faz o mesmo. É em tal encontro que o homem, aspas, se torna o caminho do povo de Deus, da própria Igreja de Cristo, fecha aspas, João Paulo II, Salvifici Dolores. É este um dos caminhos mais importantes. Vejamos o caso já citado do Haiti. Então, se a gente conhece o Haiti, foi no Haiti, ouviu depoimentos de pessoas da igreja nossa, católica, ou de outras, que largavam tudo que tinham aqui e iam lá ajudar as pessoas do Haiti. Levavam dinheiro, levavam carro, levavam a si próprios, abandonaram a sua vida, abandonaram suas pastorais, iam para lá, padres, missionários que foram. Você descia no Haiti, você via centenas de pessoas. De vez em quando você lê alguma coisa de Madre Teresa de Calcutá, e me dá, às vezes, um pouco de orgulho da minha igreja, porque eu olho para as coisas que essa igreja fez no Haiti, na África, em tantos outros lugares, e eu vejo quantas centenas de milhares de Madres Teresas de Calcutá, de Irmãs Dulces, que a nossa igreja produz diariamente. Diariamente. Em um depoimento, na época, um sacerdote disse a um jornal, aspas, a chegada da igreja significou o acesso a provisões básicas em lugares remotos do Haiti, que foram totalmente esquecidos pelo governo. Uma escola que passa a funcionar no prédio da igreja durante a semana após as celebrações. Um veículo de emergência para o transporte de enfermos aos hospitais e uma conexão com o mundo exterior. Para milhares de pequenas comunidades do Haiti dizimadas pelo desastre natural, o sacerdote e a igreja representam a alma e a esperança que lhes foi roubada pela tragédia. Vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Por que esse homem está ferido? Não sei. Por que ele está machucado? Não sei. Mas ele está machucado, ele está ferido, ele está sofrendo. Vai e presta assistência para ele. Segundo mal. É o mal que eu sei de onde vem, que tem uma causa. E isso me obriga também a atender o sofredor, mas me obriga a mudar a causa desse sofrimento, aprofundando o que há de mais cristão no mundo, com o meu exemplo e com a minha fala, com o meu grito.
um grito profético. Portanto, o aqui, aquele nosso famosa frase, o reino começa aqui, ainda não. O aqui se refere também à nossa responsabilidade diária de não gerar sofredores. E terceiro, é o mal que tem um culpado, que tem como pano de fundo pecaminoso ações pessoais, processos sociais na história do homem. E isso me obriga também a atender o sofredor, que agora leva o nome de injustiçado, e defendê-lo. Esses aspectos são melhor visualizados na teologia de tantos teólogos aqui da América Latina. Leonardo Boff, dentro da dinâmica do reino, fala muito bem sobre isso. Isso porque a evolução do conceito reino de Deus pode ser comparado ao seu processo de inserção pessoal e existencial nas questões centrais que nós vivemos há mais de 500 anos aqui na América Latina. Como o próprio Boff afirma no seu livro Jesus Cristo, o Libertador. Mas voltemos um pouco mais para a teologia, para depois a gente retomar esta discussão desses, aspas, três mares. O filósofo Paul Ricoeur, ele sugere que, assim como Adão e Eva, nós descobrimos que a serpente sempre esteve no paraíso, que as suas origens são inexplicáveis, que a sua presença é um obscuro mistério dentro da história humana. Em nenhum momento se explica por que ela estava lá. Não importa como a chamemos, pecado original, alienação, angústia existencial, predisposição genética, pecado, não importa. Essa presença não nos deixa em paz com nós mesmos e com o nosso mundo. E mesmo que com grande sabedoria e paciência nós adquiramos algum nível de paz, é uma paz frágil, é um dom frágil. Por isso, nas questões apresentadas no início dessa conversa, encontramos a mais clássica e simples forma do ateísmo. O discurso contra Deus é aquele que considera Deus, aspas, responsável direto ou indireto do mal que não pôde ou não quis impedir. Portanto, Deus não existe ou não pode existir, a não ser que o consideremos mal, perverso ou inútil. Basta olhar para o mundo, é sempre o argumento que se nos apresentam nessas questões dos ateus. É um ateísmo simples, mas é um ateísmo vivo, visto pelo homem que não tem fé, com os resultados do mundo que ele vê ao seu redor. Quem fala essa frase é Adolphe Gasquet, esse famoso teólogo belga que eu admiro muito, e que tem um livro chamado O Mal, que eu sempre recomendo aos meus queridos alunos de algumas matérias. Esse texto que eu estou lendo é um texto que eu produzi, que eu fiz, e eu estou tomando alguns pontos. É um texto que depois eu vou deixar à disposição do DA, para quem quiser, que tem uma vasta bibliografia e tem várias citações, para que, se alguém se interessar pelo tema, vai ter um roteiro. De qualquer forma, essas questões que o ateísmo nos apresenta não poderiam ser de outra forma. Entender Deus como alguém impassível frente às dores e horrores do mal, como eles os entendem. Ele entende Deus como alguém impassível frente às dores e os horrores do mundo, tornaria esse Deus um demônio. Colocá-lo como um todo-poderoso, indiferente, tornaria a existência humana impossível de ser suportada pelo desamparo e pela angústia, pela solidão e pelo nada, que significa a não existência de Deus. Segundo Gasquet, esse discurso ateu é um grito de revolta que o homem usou para se expressar perante o escândalo do mal, mesmo correndo o risco de ser acusado de blasfêmia. Mas a blasfêmia, que muitas vezes se pronuncia como uma acusação, no fundo, é mais uma revolta contra o mal do que contra Deus. O ateísmo, ao recusar um Deus mau, faz crer que aceitaria um Deus bom. Daqui se conclui que o grito de um ateu não é tanto um grito contra a existência ou contra a bondade de Deus, quanto um grito contra um mundo que parece tornar impossível sustentar que existe um Deus que, de outra maneira, não teria sido rejeitado por eles. O verdadeiro cerne da objeção está mais na compreensão da natureza de Deus
do que na própria discussão da sua existência. Então, o problema, nesse momento, ganha em nós uma nova dimensão na nossa discussão. Não entra mais em discussão a existência de Deus, mas entra na nossa discussão a natureza de Deus. Um discurso a favor de Deus, também chamado discurso apologético, ou como vimos anteriormente, uma teodiceia, é exatamente o oposto. Ele tenta mostrar que Deus não é responsável nem direta nem indiretamente pelo mal, havendo unicamente a possibilidade da sua permissão. Esse é o discurso totalmente diferente do discurso do ateu que nós vimos agora. É importante que a gente veja essa diferença. Esse discurso tem uma objeção. Defender Deus pode excluir Deus do problema do mal que causa o sofrimento, como o faz de forma que não é correta. Uma verdadeira concepção de Deus preocupa-se sim com a questão do mal, porque o crente deve ter em conta como Deus é na sua natureza, na sua essência. Como ele responde e como ele reage frente ao mal. E para poder adentrar nessa questão, conhecer um pouco mais sobre Deus, a única fonte que temos é a revelação em sua dimensão maior em Jesus Cristo. Então é desta fonte de Jesus que nós temos que tirar os elementos que não me eram respondidos até então no Velho Testamento, mas que adquirem uma nova luz a partir de Cristo. Portanto, neste momento é melhor deixar Deus ser Deus e ouvi-lo. Da mesma forma que Deus se insere na história para se revelar, se dá dentro dos elementos perceptíveis da natureza humana, dentro do cotidiano humano, e é aí que Deus se revela ao homem. Nas formas como Jesus encarou e enfrentou o mal, se encontra talvez a chave de uma possível resposta ao nosso problema. Lembram-se da palavra do bom samaritano? Talvez nesses exemplos, na vida de Cristo, no seguimento de Cristo, nós talvez tenhamos uma pequena luz da resposta desse nosso problema. O Deus Javé, misterioso, enigmático, que se apresenta no Sinai, que misteriosamente se revela como, aspas, eu sou, que pode significar causa para existir, mas não tem rosto e continua não tendo, que não pode se mostrar ao homem sem que este morra. Em Jesus Cristo ele se torna visível, o rosto visível de um Deus invisível, como diz Ratzinger no livro Em Jesus de Nazaré. Jesus se torna um Deus palpável, presente. Jesus coloca predicados no eu sou do Pai, para se tornar presente e reconhecido naqueles predicados que nos abraçam, que convivem conosco no dia a dia. Do eu sou do Pai, ele se diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Ele se qualifica no mundo. Eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. E quantos outros eu sou? Bastaria dizer, eu sou tudo isto que você tem do teu lado, que vive, que convive com você. Por isso que eu sou o Emanuel. Eu sou também o sofrimento que está do teu lado. Eu estou nele, com você. Eu sou. Jesus, na sua revelação, qualifica esse eu sou. Ele só retira o predicado uma vez, quando responde primeiramente à pergunta do sumo sacerdote. És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E a resposta foi, simplesmente, eu sou. O sumo sacerdote, então, rasga suas vestes, pois se relembra das palavras que só Deus poderia falar, pronunciar, rasga suas vestes e acusa Jesus de blasfêmia. Jesus não coloca o predicado na sua resposta, eu sou, porque naquele momento é Deus que está sendo julgado e condenado. Na sua atividade, Cristo tornou-se incessantemente próximo do mundo e próximo do sofrimento humano. Passou fazendo o bem, em primeiro lugar para os que sofriam e os que esperavam ajuda. Curava doentes, consolava aflitos, dava de comer aos famintos, libertava os homens da surdez, da cegueira, da lepra, do demônio,
de deficiências físicas, por 3 vezes restituiu a vida a mortos, era sensível a toda espécie de sofrimento humano, tanto do corpo quanto da alma. Justamente por esse motivo é que não se deve retirar Deus deste tipo de discurso do mal e do sofrimento. Porque foi dentro do mal e do sofrimento que ele entrou na história. Nem também tirar o próprio homem que grita e geme e o procura, porque o discurso da Teodiceia impede Deus de ouvir o clamor do seu povo ao querer o homem inocentá-lo. E acaba também expulsando o homem do problema, quando o fundamental é que ele aí esteja presente. Homem e Deus presente nos momentos de sofrimento, com ou sem causa. Como Jesus esteve presente no cego, no paralítico, no coxo, no endemoniado e na própria paixão, assumindo em si próprio todas essas dores e todos os males do mundo. Sem isto, não acabaria o homem contradizendo até a sua própria fé? Não contradiria a própria fé do homem se o homem se afastasse de Deus, não clamasse pela presença de Deus nesses momentos de sofrimento? Ambos discursos, portanto, o apologético e o do ateu, excluem Deus do problema do mal. O primeiro porque considera que Deus não existe, e o segundo porque considera que o problema do mal não diz respeito a Deus. Culpando, ambos os discursos não se preocupam com o problema do mal, mas se preocupam com Deus. Daqui resulta que em ambos a relação que se estabelece entre Deus e o mal está mal colocada, sendo necessário neste momento colocá-la de outra maneira. O Deus acusado no primeiro discurso ou defendido no segundo, perante o problema do mal, é, no fundo, o Deus dos filósofos, o Deus racional, o Deus em si, o Deus por si, e não o Deus dos crentes, o Deus para nós, o Deus para o homem, o Deus que se revela em Jesus Cristo. Resta saber como fazer para colocar a questão do mal em Deus. Vamos, portanto, à Escritura. Olhando para Jacó, que lutou com Javé, lembram-se dessa grande passagem, que luta fisicamente com Deus, tendo Deus tomado a iniciativa de provocar o adversário. É uma luta do homem que não entende a dimensão. Um segundo momento, em Jó, que discute com Deus e se queixa com Deus. Em terceiro momento, olhar para Jesus, que do alto da sua cruz também perguntou ao Pai, a seu Deus, por que o abandonou. E com isso temos algumas pistas de como fazer. Expressando a nossa repugnância ao mal, invocando Deus e questionando Deus sobre a sua aparente aceitação. Sim, questionando Deus, expressando a nossa repugnância, a nossa indignação e apresentando a Deus a sua aparente aceitação. Essa também é a nossa função. Por outras palavras, o crente deve dirigir-se 10 minutos, ainda me faltam 2 horas. Então, o crente deve falar com Deus, para Deus, é a Ele que ele deve buscar. Basta pensar aqui no discurso para Deus, onde o homem ofendido para o mal deve se dirigir a Deus questionando, fazendo o mesmo que seja de forma meio violenta. Deus se põe sob o juízo do homem sempre, como disse João Paulo II, que lhe fez estas mesmas perguntas há 2000 anos atrás. Tu és rei? Enquanto a Teodiceia deixava Deus à distância e falava da permissão do mal, a Escritura nos mostra um Deus escandalizado por causa do mal. Já lá no Gênesis, no paraíso, se mostra o escândalo que Deus percebe quando vê o mal feito. De fato, Deus mostra que está com o homem nessa luta contra o mal. Pelo que o homem não a trava sozinho, mas a trava com Deus desde o primeiro momento. O clamor do homem se deve unir sempre ao de Deus. Dessa forma, sempre sairão ambos vencedores, tal como já citamos com Jacó, com Jó
e com Jesus. Se não, vejamos, novamente em Jó, Deus dirá que Jó falou bem dele, ao contrário dos seus amigos, peritos em teodiceia e mais aptos e preocupados em encontrar uma explicação. Em segundo, com Jacó, depois de ter reconhecido e admitido e até admirado a resistência de Jacó, Deus o chamará com um nome que santificará sua luta. Chamará ele de Israel, que significa porque tu lutaste com Deus. Portanto, uma luta com Deus não é necessariamente algo errado. Uma luta com Deus é confrontar-se com o teu mistério, é confrontar-se com aquele que você mais ama e pela nossa diferença, às vezes não o entendemos. Em terceiro, depois do terrível grito na cruz e da descida de Jesus aos infernos, Deus vai se apresentar na ressurreição como o temível adversário e vencedor. Portanto, em todos os momentos, Deus se une sempre ao grito do homem, e o homem deve se unir ao grito de Deus. Tal como em todas as coisas, é Deus sempre que toma a iniciativa. É o primeiro interessado, é o primeiro atingido, porque o mal o atinge primeiro, porque atinge a quem ele mais ama, a sua criação. O mal deixa de ser uma objeção contra Deus, porque é Deus que, a partir desse momento, se torna uma objeção contra o mal. E talvez aqui vislumbremos uma outra parcela de uma possível resposta. É uma resposta de ação, de luta, e não apenas de uma resposta justificativa, como os amigos de Jó. Porque o mal é irracional, é inadmissível. Ou seja, muitas vezes foge completamente da lógica racional humana. Contudo, esta única resposta possível perante o mal, a da luta contra ele, deve ser acompanhada da presença de Deus, de oração, de pedir a Deus que compartilhe desta injustiça. De fato, Deus, entristecido diante do mal, toma sempre partido das vítimas, tornando-se vítima com elas, colocando o seu poder nesse serviço e a esse serviço. Dom Pedro Casaldáliga, numa das suas últimas entrevistas, cita o pensamento do grande teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, mártir da Segunda Guerra Mundial. Aspas, ser cristão pode consistir hoje em dia em apenas duas coisas: orar para ser justo com os homens, orar e ser justo com os homens, reconhecer a injustiça que lhe é praticada. Tudo o que dissermos e organizarmos em âmbito cristão deve ser verificado pela oração e pela justiça. Mostramos aqui a diferença entre este Deus, que carrega a dor de cada um que sofre, e daquele outro Deus que tolera, que permite o mal, o Deus dos teístas. Que diferença que existe. De fato, sendo Deus o absoluto, completamente inocente, porque está desligado de toda a cumplicidade do mal, só ele pode vencer o mal. A este propósito, talvez seja um dos sentidos mais profundos ao lado de outros, o dogma cristão do Cristo sem pecado. Por não ter nenhuma parte com o mal, é que Cristo pode, assim, suportar e tirar esse peso do mundo. O homem não é capaz de carregar esse peso. Assim sendo, quem afirma que o mal constitui uma objeção contra Deus está equivocado, porque é Deus quem constitui uma objeção contra o mal. E se ele não existisse, senhores, seria precisamente por causa do mal que ele teria que ser inventado. Porque se invoca, se clama, se deseja, se ama, para poder se descobrir um Deus que salva o homem desse mal irracional. Daí que o amor seja a mediação da salvação por excelência, porque é paixão, porque é excesso, porque é ausência de cálculo, é ausência de lógica humana. E é justamente isso que precisamos quando sofremos para combater esse mal. Além disso, enquanto o mal é destruição, aniquilação, desordem absoluta, o amor é o oposto. O amor é ordem, é recriação. Portanto, ligado ao domínio de Deus. Às vezes, na justiça humana, há um gosto de rigor, de vingança. Contudo, o amor necessita apenas da justiça, porque a justiça está sempre do lado da resposta das necessidades, e que, evidentemente, devem ser satisfeitas e respeitadas.
reformas, mudanças estruturais que permitam mudar essas situações sociais de injustiça, de sofrimento, de dor, só com a caridade de alguns poucos, isso não se altera. Eu sei que falta pouco, mas eu vou pedir um tempinho extra, porque senão eu não vou poder concluir. O tema é muito longo. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o mal. Vários teólogos adentraram sobre esse tema, o mal, como nós já falamos alguns deles. Voltamos a citar Paul Ricoeur, que eu gosto muito. Uma causa principal do sofrimento, diz ele, é a violência exercida sobre o homem pelo homem. Em verdade, fazer mal é sempre, de modo direto ou indireto, prejudicar alguém. Logo, é fazê-lo sofrer. Na sua estrutura racional, dialógica, o mal cometido por um encontra sua réplica no mal sofrido pelo outro. E é neste ponto de interseção maior que o grito de lamentação é mais agudo. Quando o homem se sente vítima da maldade do homem. Mas o mal sofrido é sempre consequência de um mal moral? Esse discurso é contestado quando se observa que a presença do mal segue às vezes uma ordem arbitrária, indiscriminada e por vezes desproporcional. O livro de Jó mostrou isso. Jó, sem ter cometido pecado algum, sofre, havendo assim discordância entre o mal moral, o que ele cometeu, e o mal sofrido e merecido. Portanto, nesse ponto, Paul Ricoeur chega na conclusão que o mal continua sendo um mistério, um enigma a ser decifrado. A gnose considerava a existência de duas forças opostas, lembram-se, a do bem e a do mal, e tentou explicar de onde vem o mal, a partir de uma ideia de que as figuras do mal são envolvidas num princípio do mal. Ou seja, a gnose dá ao mal o estatuto de uma substância, de divindade, demiurgo, retirando a responsabilidade que o homem possa ter no mal e dando a responsabilidade a uma divindade, a uma substância. O discurso antignóstico, onde se destaca Agostinho, vai afirmar precisamente o contrário. O mal não pode ser entendido como substância. É sua visão exclusivamente moral do problema do mal. Para Agostinho, o mal entra no mundo através do ser humano, através da sua liberdade e da sua livre escolha. Mas não só de meramente, não foi apenas uma escolha individual, mas também fruto de uma escolha global histórica. Centrado na ação da vontade e no livre-arbítrio do homem, o discurso de Agostinho vai deixar de se interessar pela pergunta de onde vem o mal, para se debruçar na pergunta por que fazemos o mal. Chegando à seguinte conclusão: por um lado, a deficiência que existe na criatura em relação ao Criador, aquilo que nós falamos antes sobre o peso, né, de uma liberdade do qual que nós não temos conhecimento e noção da dimensão do pecado, permite que cada criatura se afaste do bem e se aproxime do mal, do nada. Por outro lado, o pecado, mais concretamente a má vontade, introduziu um nada, que Runner, no século passado, chama de mal, de nada, atingiu uma dimensão histórica e genética ao qual se lhe dá o nome de pecado original, em Agostinho, ou pecado de natureza, como Paul Ricoeur prefere chamá-lo, levando à conclusão de uma inculpação em massa do gênero humano. É um mal que nós herdamos, de certa forma, não tenho tanta culpa assim. Interessante a posição de Paul Ricoeur quando afirma que a doutrina do pecado original se apresenta mal formulada, pois além de ser quase gnóstica, também usa duas noções heterogêneas, a biológica, pela transmissão por via de geração, e a jurídica, por imputação individual da culpabilidade. Seja como for, mais uma vez o protesto do sofrimento do injusto fica sem resposta. Eu vou ser obrigado a dar uma pulada aqui, porque senão a gente vai ultrapassar a hora. O discurso da Teodoceia, onde se destaca Leibniz, filósofo, matemático, engenheiro do século XVII, tenta responder ao problema do mal, tentando conciliar três proposições. Deus é todo-poderoso, sim. Deus é absolutamente sim. Mas o mal existe também, sim. O discurso da Teodiceia dele pretende provar de forma racional e lógica, não podemos nos esquecer que ele era matemático,
seguia ordens lógicas, que Deus não é responsável pelo mal. Leibniz vai utilizar ainda outro princípio, o da razão suficiente. Usando esse princípio, ele afirma que Deus criou o melhor dos mundos possíveis e que se o mal concorre para o bem, para a harmonia do conjunto. Ou seja, a compensação do mal pelo bem é arruinada pela queixa do justo sofredor, como nos relembra novamente Paul Ricoeur. Esse discurso apologético também não responde ao problema do sofrimento do injusto, do mal sofrido imerecidamente. Immanuel Kant critica Agostinho e Leibniz, afirmando que nos limites da razão pura não há resposta possível para a origem do mal, ou seja, para a pergunta de onde vem o mal, nem para a tendência que o homem tem para agir mal. Kant afirma que a resposta deve ser encontrada no plano prático, sendo mais importante saber o que devemos fazer em relação ao mal. Vou pular toda essa parte mais filosófica, já estão me avisando aqui que, né, o tempo vai esgotando. Em relação à pergunta inicial, portanto, vamos retomar. De onde vem o mal? É uma pergunta, portanto, sem resposta. A teologia não responde a isso. Adolphe Guesquet afirma no final do seu livro que o problema do surgimento do mal não foi resolvido e nunca o será. Contudo, há que chamar o mal pelo seu verdadeiro nome, que é irracional. O mal é o injustificável, é o inexplicável em todos os sentidos do termo, segundo Adolphe Guesquet. Tendo em conta as grandes narrativas da origem, o livro de Gênesis, o mal surge como aquilo que não foi previsto, não tendo nada a ver com o desígnio projetado da criação. De fato, na narrativa da criação, no livro do Gênesis, o mal não foi criado, não pertence ao plano da criação. Contudo, o mal está aí, aparece do nada. E aí está após a criação, não vindo nem do lado de Deus, nem do lado do homem. É claro que existe a culpabilidade do homem quando ele consente a propositura dele. Mas o mal o precede de uma forma enigmática e irracional. Portanto, o mal tem que vir de algum lado, mesmo que seja fora do plano divino. E vem um desconhecido, denominado demônio, ou denominado o nada, segundo Karl Barth, ao qual o livro de Gênesis também chama como serpente. Sendo ele o único responsável e culpado pelo aparecimento do mal na Terra. Como o problema do mal não resulta de uma culpabilidade por parte do homem, mas do demônio serpente, isso exige uma responsabilidade do homem para combater o mal. E aqui já se anuncia o princípio da salvação. Pois também o problema do mal não vem da parte de Deus, o homem pode e deve chamá-lo para vir ajudar nesse problema, a partir do momento em que Deus foi requisitado, invocado, o homem não está mais sozinho nessa questão. Ao tirar o homem do paraíso, Deus não abandona o homem. Deus continua ao lado do homem, junto nos momentos de sofrimento, nos momentos de desamparo. Para Guesquet, isso fica muito claro. O Ocidente cristão histórico preocupa-se, em primeiro lugar, em encontrar um culpado, provavelmente por causa do nosso sistema judiciário e a nossa sistemática moral, levaram a gente a buscar sempre culpados. E às vezes a esquecer a pessoa que foi a vítima desse culpado. Ora, o Evangelho mostra um interesse maior pela vítima do que pelo culpado. De acordo com o Evangelho de João, Jesus viu um homem que era cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Foi ele? Foram seus pais? Isso baseado na tradição judaica, de que quando alguma criança nascia defeituosa era por castigo de pecados cometidos pelas gerações passadas. Então, quem pecou? Ele, que acabou de nascer cego? Não pode ter sido. Quem pecou? Foram os pais. Mas aí, por que ele paga pelo pecado do pai? Jesus não nos dá as causas, Jesus não nos responde, não entra nessa discussão. Ele apenas o cura. Ele apenas o cura. O liberta como prova da ação de Deus sobre o mal. Respondendo: nem ele pecou e nem seus pais, mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestadas. E agora que me interessa. Ele continua dizendo:
mas isso se deu para que as obras de Deus sejam nele manifestadas. É necessário que façamos as obras daquele. Façamos, ele usa o plural. Ele está te chamando para fazer o mesmo que ele fez. Outro exemplo está na parábola do bom samaritano, quando ele diz, vai e faz o mesmo. A preocupação maior foi com o inocente que sofreu um mal imerecido. Essa deve ser sempre a prioridade evangélica. Como aconteceu no Haiti, como acontecem com as milhares de Madres Teresas de Calcutá que eu assinalei antes. E se for necessário julgar, isto é, condenar, façamos-lo também, já que é preciso, mas sempre tendo em vista a ideia de salvar, curar, tirar o sofrimento de quem recebe o mal e o sofrimento também de quem faz o mal. Nunca, nunca, nunca devemos julgar e condenar por outras razões que não sejam essas. Conforme nos referimos anteriormente, o homem entra no mal por consentimento, o que significa que também há culpa nesta adesão do homem como algo que lhe vem de fora. O que há no mundo. Se a violência do homem sobre o homem diminuir, muito do mal, se não mesmo todo, irá diminuir. Só vou terminar, mas o microfone está aberto. Tem algum microfone aberto? Já estou terminando. Para que o problema do mal não resulta de uma culpabilidade, em primeiro grau. É o demônio a quem pertence essa culpa. Contudo, isso não isenta o homem da responsabilidade, pois o homem consente no pecado, consente no mal, devido à sua liberdade. Gostaria, portanto, de terminar recordando aqui de um belo conto de um admirável amigo que eu tive, o Rabino Henry Sobel, morto há poucos anos, e com isto eu lhe presto a minha homenagem e o meu agradecimento pela sua vida repleta de Deus, de amor e de justiça. Abre aspas. O Rabino conta uma história.
Abre aspas. Existe uma lenda de um rabino que se preparava para viajar de Israel para Roma. Na noite anterior à sua partida, ele teve um sonho no qual viu um mendigo esfarrapado, sentado às portas de Roma. No sonho, ele ouviu uma voz que lhe dizia: "Vês este homem? Este é o Messias, vestido de mendigo." O rabino acordou sobressaltado e não conseguiu mais esquecer o sonho. Continuou a pensar nele durante toda a viagem. Finalmente, ao aproximar-se de Roma, avistou um homem, maltrapilho, sentado exatamente no lugar que havia visto no sonho. O rabino chegou-se a ele e questionou: "É verdade que você é o Messias?" E o homem respondeu: "Eu sou." "E o que você está fazendo aqui, sentado como um mendigo, esperando às portas de Roma?" E o tal Messias replicou: "Eu estou esperando." Ao que o rabino retrucou: "Esperando? Num mundo tão cheio de misérias, ódio, guerra, num mundo onde o povo de Israel está disperso e oprimido, num mundo onde existem crianças famintas, você está aqui sentado esperando? Messias, pelo amor de Deus, o que é que você está esperando?" E o Messias calmamente olha para ele e lhe responde: "Tenho esperado por você para poder lhe perguntar, em nome de Deus, o que é que você está esperando?" Ao olhar para o nosso país hoje, eu me lembro desse conto do Henry Sobel. Eu me lembro para trás na história e eu vejo as grandes guerras, as escravidões, os campos de concentração e tantos genocídios, e com isso nos deveríamos perguntar onde estava o homem, não onde estava Deus. Onde estavam os advogados, os juízes, os médicos, os cristãos? Se os advogados nesses genocídios, nesses campos de concentração, no Brasil de hoje, se os advogados tivessem dignidade pela profissão e lutado por ela, se os juízes tivessem defendido a justiça, se os médicos tivessem se importado com a vida humana, se os políticos tivessem compromisso com os mais necessitados, não haveria necessidade de perguntar mais tarde o que houve com Deus. Onde estava Deus? Em cada injustiça cometida, em cada microfone aberto, em cada injustiça cometida ou sofrimento impingido a outra pessoa, a culpa se divide sempre entre os que causam e os que se calam, e não gritam por justiça, por amor e por misericórdia. São ambos cúmplices do mal. Na sentença final da condenação de Jesus, na presença de Pilatos, naquela manhã, ouviram-se apenas os gritos Barrabás, Barrabás, daqueles que não conheceram Jesus. Mas não foram eles a minoria que o condenaram. Tampouco foram os judeus ou os romanos que o condenaram, porque inimigos de Jesus sempre os haverá. Quem condenou Jesus à cruz naquela manhã, como condenam todos os injustiçados, foram aqueles que o viram, creram nele, o experimentaram e se calaram e deixaram que os outros que gritavam Barrabás fossem ouvidos. Muito obrigado a todos pela paciência, desculpem ter ultrapassado o tempo, mas e ainda assim tive que resumir, porque o tema é muito longo. Muito obrigado a todos. Maldonado, é com o senhor.